Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Gostaria também de abençoar todos aqueles que nos acompanham pela internet, pessoas de fora de Beltrão, alguns de Francisco Beltrão, e convidar você que está nos acompanhando aí para estar conosco aqui no templo. Venha para cá, nós queremos te conhecer, te abraçar e estar com você num tempo também de comunhão junto com a igreja. Amém? Glórias ao Senhor. Eu tenho acompanhado as transmissões. Quando eu estava fora, acompanhava mais, é claro, porque eu não estava aqui, obviamente. Mas eu tenho acompanhado assim, como esse meio tem influenciado e tem chegado a vários lugares. É muito importante essas transmissões da palavra de Deus. E isso nos responsabiliza ainda mais. Porque uma palavra que dizemos aqui, um cântico que cantamos, algo que fazemos nesse lugar, muda a história de uma pessoa. Então, eu tenho ficado assim, com meu coração muito alegre, porque Deus tem proporcionado também essa forma de falarmos o seu evangelho, como igreja. Amém? João capítulo 15, versos 1 a 5. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Fecha mais uma vez os seus olhos, por favor. Pai, a tua palavra que lemos e falaremos das tuas coisas, da palavra de vida, falaremos, Senhor Jesus, do teu evangelho. Como já estamos falando desde o início desse culto. Que nenhuma palavra, Senhor, seja deturpada, seja modificada, ou saia, Pai, dos nossos lábios, que o teu Espírito Santo, Pai, não nos tenha conduzido e ungido para isso. Também intercedo pelos corações que estão ouvindo, pessoas aqui e fora daqui, como falamos. Deus, intercedo para que a tua palavra chegue límpida e clara, em nome de Jesus, levando essa experiência e trazendo essa experiência, Pai, de revelação, de alegria e de paz, que é só a tua palavra que nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Apesar da grande vontade que eu estou de pregar, eu vou procurar sim me controlar bastante. Porque eu confesso que eu pregaria muito tempo. Mas também não é pelo muito falar que as coisas acontecem. Mas as coisas acontecem pelo agir. E tem estado de uma forma geral no coração de muitos pastores, homens de Deus, uma certa inquietação e uma certa preocupação com a postura cristã da igreja. De uma forma geral, homens e mulheres sérios que prezam pela palavra de Deus
têm estado muito preocupados, inclusive nós, é claro, com a postura da igreja, com a postura do crente. E quando a pastora Marlene me passou, e a equipe que desenvolveu esses 12 dias de oração, me passou os estudos, a apostila, de pronto estava esse versículo. E uma coisa me chamou a atenção nesse versículo, uma parte dele, eu vou falar disso um pouquinho mais ao final, que nunca tinha me chamado a atenção. E foi algo assim tão impactante, e eu estou pensando há vários dias, e o Senhor falou mais algumas coisas para mim, comigo, nesse dia, e eu quero compartilhar algumas dessas coisas com você. Adiantando que o que saltou aos meus olhos é quando Jesus diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Eu li muitas vezes esse texto. Muitas vezes. E você também. Só que esse texto está dizendo, numa interpretação muito simples, que alguns estão em Jesus, mas Jesus não está nele. Está escrito isso aqui. Isso dá um nó na cabeça da gente. Isso inquieta a gente. E talvez, não estou afirmando isso com toda segurança, talvez essa seja uma resposta de Deus para minha inquietação. Por que essa postura tão mundanizada da igreja e dos cristãos? Que sabemos que estão em Jesus, mas que talvez Jesus não esteja neles. Porque frutificação, queridos, nesse texto, fala, claro, de ganharmos vidas, fala da evangelização, fala. Mas frutificação nesse texto fala do caráter de Deus em nós. O fruto do Espírito que produz o caráter de Deus em nós. Que acaba com a minha vontade, com os meus desejos, com os meus achismos. Que faz com que eu caminhe nos passos de Jesus, tomando a minha cruz e seguindo Ele para o Gólgota. Mas eu já estou lá na metade da pregação agora. Eu vou ter que voltar para o começo. Mas eu creio realmente que o Senhor falou e está falando comigo de uma forma pessoal, diante de algumas perguntas que estão aqui dentro de mim. Algumas perguntas que eu tenho feito. Então, nesses 12 dias, que têm sido maravilhosos, esses 12 dias de oração, tivemos 2 dias e já foram maravilhosos. Nós temos buscado essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo, que adentrou na minha vida e na tua vida quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, provando o novo nascimento. Aquele que nasceu de novo, ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está nele, por completo. Não tem uma parte do Espírito Santo. O Espírito Santo está nele. Aí, o Espírito Santo dentro de nós, ele produz algo, ele produz o seu fruto. O Espírito Santo só vai produzir dentro de nós o seu fruto, o que é dele. O Espírito Santo de Deus não produzirá nada do que não seja dele. Então, tudo que não é do Espírito Santo de Deus e que está em nós,
precisa dar espaço, mais espaço para Ele. Porque Ele também nos quer por completo. O Espírito Santo quer produzir infinitamente mais do que Ele tem produzido na minha vida e na sua vida. Amém? O Espírito Santo, esse nosso amigo, esse nosso consolador, esse Espírito de poder, esse Espírito de graça, Ele quer compartilhar conosco de toda a sua essência, lá no lugar secreto, no nosso quarto, na nossa oração, mas também aonde quer que nós estejamos, em que nós possamos dizer, qualquer lugar que você estiver e eu, aqui estou eu e está comigo o Espírito Santo. E esse mundo aí fora, as pessoas precisam dizer assim para mim e para você, não precisava nem me dizer, é inconfundível. Você tem o Espírito Santo. Por quê? Por causa daquilo que Ele tem, nos deu e produz. Agora isso é desafiador. Por causa da guerra que a gente fica aqui dentro, com coisas que a gente gosta de fazer, com coisas que a gente gosta de usufruir, é desafiador porque vai exigindo mais da gente. E vocês perceberam que o Espírito Santo ele não fica assim, gerando cobranças. Ele não cobra. Porque o que está nele, e a essência do Espírito de Deus, pensamento meu aqui, não se permite aceitar que alguém o tenha, mas não queira por completo aquilo que ele produz. Se o Espírito Santo é uma pessoa, e ele pensa, não pensa? Uma pessoa. Ele se relaciona, ele se entristece, ele fala. Então, é impossível ao Espírito Santo de Deus conceber, entender, avaliar. É claro que eu estou aqui humanizando esse pensamento. Que alguém que é dele queira produzir outra coisa. Oi? Tudo bem? Que bom que você está aqui. Ele deseja que o nosso desejo seja produzir só o que é dele. Isso não tem a ver com alma. Isso não tem a ver com sentimento. Isso tem a ver com uma fé consolidada e com uma postura cristã firme, inequívoca, que não envergonha, que não traz dúvida. Tudo aquilo que eu e você possamos fazer e que gere em qualquer ambiente uma inquietação que não seja do Espírito de Deus, é fruto da nossa carne. Aí é que entra esse conflito. Por quê? Porque eu quero buscar um direito de fazer, de ser, de usufruir, que eu disse que eu entreguei ao Espírito de Deus. Aí eu quero esse direito de volta, por quê? Porque nessa situação eu quero, eu posso. Nós precisamos sair desse conflito existencial. Nós precisamos sair dessas dúvidas tolas que nos levam às vezes a posicionamentos que têm envergonhado a igreja de Cristo, o plano de Deus e o evangelho da salvação. Deus tem me falado nesse texto aqui muito profundamente. Existe aqui uma parábola
Jesus falava por parábola, e eu posso afirmar que é uma parábola porque ele traz a figura da videira, que é ele, traz a figura do lavrador, que é Deus, que é o Pai, e traz os ramos, que somos nós os cristãos. Deixa aberto aí, por favor, a tua Bíblia nesse texto. Então, Jesus está usando aqui a videira para mostrar para a gente a condição que nós temos nele de produzir tudo que é dele. Eu e você temos condição nele de produzir tudo que é dele. Todo esse caráter do Espírito Santo, nós temos condição de produzir, porque ele habita em nós. E tudo que ramifica daqui, nós temos condição de produzir, porque ele habita em nós. Então essa busca nesses 12 dias do Espírito Santo, e tem sido um tempo de oração conduzido à luz da palavra de Deus. Temos o esclarecimento primeiro. Quem ainda não veio, por favor, venha a partir de segunda-feira. A gente dá um esclarecimento primeiro. Os pastores que estão escalados, né, pela equipe. O que é o fruto, o que o fruto produz. E agora vamos entrar nas especificidades desse fruto. Isso vai nos fazendo fluir no entendimento, numa compreensão natural e espiritual do que nós somos em Deus. A igreja, queridos, a igreja de Cristo que vai prevalecer é a igreja do Espírito Santo. A igreja que tem o Espírito Santo dentro dela. O crente que tem o Espírito Santo frutificando nele. Essa é a igreja que prevalecerá. Quando Jesus fala esta palavra, ele estava falando para quem? Para os discípulos. E Jesus estava falando, ele não estava rotulando uma videira falsa, não. Mas ele estava falando sobre Israel, que não frutificou o que Deus o Pai lhe tinha concedido condições de frutificar. Por isso que ele chama para ele e diz: eu sou a videira verdadeira. Porque a outra videira, que era Israel, já tinha falhado. Aí ele traz, não uma figura, mas ele traz na sua essência de verdade, de presença física e espiritual, a videira que não falha. É isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. Foi nada, não. Alguém já passa a chave ali, está tudo resolvido. Amém? Vamos fazer uma pausa aqui, vou fazer a oração, para Deus segurar essa tempestade. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que pode dar ordem, Pai, aos ventos e às tempestades. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, sabemos que existe o prenúncio, Pai, de dias de muita chuva. E nós queremos, Pai, pela Tua misericórdia, pedir que o Senhor, Pai, segure tudo isso. Eu intercedo pelos irmãos que estão nas suas casas, que estão viajando agora, estão nas estradas. Pela residência de cada um, Pai, que está agora lá fechada. Senhor, de cada crente, Senhor Jesus. Deus, guarda, em nome de Jesus. Livra a nossa cidade, a nossa região, nosso país
Pai, dessas catástrofes e infortúnios, tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tenha toda a tua atenção e teu coração aqui. Então, o responsável pelo bom fruto, o responsável pelos ramos e a sua frutificação, é Jesus, a videira. Não são os ramos. Os ramos vão receber da seiva que a raiz trouxer. Os ramos vão receber da essência da vida abundante que a raiz trouxer. Então você é crente em Cristo Jesus. Você recebe da seiva, do alimento que o Senhor Jesus te dá e me dá. Amém? Isso é um alimento de qualidade ou não? É. Isso é algo que produz muito, por quê? Porque Ele vai selecionar a videira, Jesus, Ele vai selecionar aquilo que é de melhor, que Ele pode trazer para mim e para você. Jesus traz o melhor para mim e para você. Você pode dar aplauso a Ele por isso? Jesus traz a excelência dessa nutrição para a minha vida e para a sua vida. Ele habita em nós, e tudo que dele é próprio está em mim e está em você. Quando ele diz, por exemplo, que ele é o pão da vida, o Espírito de Deus mora dentro de mim, o pão da vida mora dentro de mim. O que ele está dizendo? Eu posso fazer de você um doador de pão, alguém que alimenta as outras pessoas com o pão da vida. Outra declaração que ele faz, ele diz que ele é a luz do mundo. Então ele que habita dentro de mim e de você, ele diz, olha, você vai clarificar, você vai iluminar, porque eu habito dentro de você. Aonde você chegar, as trevas vão embora, porque eu estou dentro de você. Ele diz que ele é a porta do aprisco. Então ele diz que a minha vida e a tua vida nele é um acesso para aquele que quer a segurança do bom pastor. É esse Jesus que habita em você? Ele diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor habita em mim. E através da minha vida, ele derrama todo o amor e cuidado de um pastoreio de excelência, derrama sobre outras pessoas. Através da minha vida e da tua vida. Porque ele habita dentro de nós. Jesus disse e diz que ele é a ressurreição. Então aquele que é a ressurreição habita dentro de mim, e eu e você somos usados para tirar pessoas da morte espiritual e até física. Você crê nisso realmente? Ele também diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele mora dentro de nós. Ele nos conduzirá a dar destino para as pessoas, mostrando direções e apontando o caminho. E as palavras que saem da nossa boca e as ações que as pessoas verão na nossa vida serão verdade, a verdade do evangelho puro, verdadeiro. E isso gerará nelas a vida de Jesus. Isso tudo, queridos, porque ele é a videira, porque existe provisão no Senhor Jesus.
Um dia eu e você dissemos: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E essa obra na cruz do Calvário é suficiente para tudo que eu preciso nessa vida. A videira nos conectou o ramo da minha vida nela. E nesse dia houve uma promessa do Senhor Jesus que nos alimentaria e faria com que nós produzíssemos o fruto dele abundantemente. Está tudo dentro de mim e tudo dentro de você. Isso é tremendo. Mas a palavra também diz, para eu não me demorar, que existe um lavrador, aquele que cuida da videira. Se eu falar figueira aqui, vocês me corrigem, porque sempre vem na mente a videira. Deus, o Pai, tem essa função, o cuidado necessário, a proteção dessa planta, a proteção dessa raiz, a proteção desse ambiente, para que a vida esteja com qualidade fluindo através de nós. Mas essa palavra diz que ele tira a vara infrutífera. Isso é pesado. É pesado porque a vara infrutífera é vara da videira. A vara infrutífera foi gerada para dar fruto da videira. A vara infrutífera recebe todo nutriente, todo cuidado, toda adubação da vara frutífera. E por algum motivo ela não produz. E a palavra diz que o lavrador, ele corta essa vara, porque ela está ocupando um espaço, um lugar de excelência importante, aonde o fruto deveria estar sendo gerado. E eu pensando nessa ideia, eu lembrei da parábola do joio e do trigo. A palavra diz que o semeador semeou o trigo, e à noite veio o adversário e semeou o joio no mesmo terreno. E a orientação é que o joio não deve ser tirado, sob pena de retirar o joio e arrancar com ele o trigo. Mas é para deixar que o joio cresça com o trigo, porque quem vai fazer essa separação é o lavrador. Você sabe como você numa plantação você reconhece o que é joio e o que é trigo? Porque eles são muito semelhantes. E eu já vi o joio. Um dia eu estava numa fazenda e o cidadão, o irmão, plantava trigo. Eu pedi: tem joio aqui? Ele falou: tem. Falei: me mostra aqui o joio e o trigo. Ele falou: esse aqui é o joio, esse é o trigo. É muito parecido. Só que quando bate um vento numa lavoura de trigo, o trigo dobra, o joio não. O que é isso? O trigo é o trigo, o joio é o joio. O trigo, ele se dobra. Jesus é o Senhor dele. O trigo consegue reconhecer, e agora estou falando da igreja de Cristo, né? A autoridade de Cristo na vida do seu pastor, na vida do seu líder, daquele que tem uma voz de autoridade vinda de Deus. Ele consegue entender. O joio não. É aquele que faz o que quer.
É aquele que vive como quer. É aquele ramo que é ramo. Ele é ramo da videira. Ele está sendo alimentado com o mesmo nível de nutriente, mas não dá fruto. Caráter do Espírito Santo. Olha o que o Senhor Jesus fala para a gente, de uma forma assim tão doce, tão linda, mas tão séria. Nós precisamos estar em Jesus, mas Jesus precisa ter condição de estar em nós. Quando, apóstolo? Em todo tempo. Em todo lugar. Às vezes a gente sofre assim com algumas situações, né? Meu Deus, mas podia ser tão diferente. Meu Deus, por que isso, meu Deus? Eu faço essa pergunta para Deus. Por que, Senhor? Por quê? Porque tudo faz parte do processo do lavrador. Tudo isso não foge do controle do lavrador. Ele vai resolver as coisas. É Ele. Vou fazer uma pausa aqui de 30 segundos para você refletir. Eu creio de todo o meu coração que todos nós que estamos aqui, você está ouvindo essa palavra, você está em Cristo. Eu creio. Mesmo. Interessa o que você está passando, situações, não interessa. Se você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida, você está nele. Agora 30 segundos aí pensando, se o Senhor Jesus está em você. Eu não estou fazendo um julgamento por misericórdia. Eu estou te conduzindo a fazer uma análise da tua vida cristã, da tua postura cristã. Aquilo que você bebe, aquilo que você come, aquilo que você veste, aquilo que você assiste, aquilo que você sente. Quais são os desejos do teu coração? Aqueles mais profundos. Faça uma análise disso, 30 segundos. E você vai descobrir se Jesus está em você. Sabe qual é? Vai pensando aí. Um discurso mentiroso do diabo. Mentiroso. E que infelizmente adentrou no coração e na vida das pessoas. Jesus não se importa com o que eu visto, com o que eu bebo, com o que eu como, com o que eu penso. Ele se importa com o meu coração. Meu querido, a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que nós fazemos por convicção e que vira uma ação na minha vida, é o que está dentro de mim, no meu coração, é a minha convicção. Eu sou as minhas ações. E quando eu penso nisso, eu estou pregando para mim, viu? E quando eu penso nisso, eu estremeço. Jesus está em ti e em mim. O Espírito Santo quer nos dar o seu caráter. Não entenda isso como por misericórdia, como acusação, uma cobrança, não. Eu estou levando assim uma reflexão muito séria para a igreja desses dias. Muito séria. Porque, assim como daqui a 18 meses, existe uma catástrofe pré-anunciada na Bolívia, e eu tenho falado sobre isso aqui, com perseguições que já estão acontecendo na igreja da Bolívia. Quem disse que nós estamos livres disso? Quem vai prevalecer?
Quem vai aguentar uma perseguição por amor ao Evangelho de Cristo? Que crente que vai suportar uma acusação do crime de evangelismo? Porque em alguns países comunistas a tipificação penal, criminal, é crime de evangelismo. E essa palavra então que fala que os ramos têm que frutificar. Como frutificar diante da perseguição? Da mesma forma, ou até mais, que frutificamos sem ela. Eu tenho orado a Deus, e já orei em vários momentos, que o Senhor nos livre essa nação, o Brasil, da necessidade de uma situação como essa da Bolívia, para que os crentes sejam crentes. Que Deus nos livre. Nós ainda somos uma igreja local, que tem orado pelo Brasil. Nós oramos pelo Brasil, mas esse não é o hábito da igreja brasileira. Não é. E nós precisamos orar pela nação, pelo Brasil, mas nós precisamos orar muito pela igreja brasileira. Quantas pessoas têm abandonado o seu ministério, sua chamada, por causa de futilidade, coisinha. Vimos agora, final do ano, meu Deus, pastores tirando a sua própria vida. Não está normal. Não está. Não julgo de forma nenhuma esses homens e essa mulher, não julgo. Mas alguma coisa está errada. Por outro lado, olha o nível da batalha espiritual, da guerra que o Brasil está enfrentando, queridos. Nós não podemos nos anular diante dessa batalha e achar que se o meu comportamento, a minha ação individualista, egoísta, que não tem nada a ver com o caráter do Espírito Santo, eu achar que isso não vai produzir no reino do Espírito um resultado que compromete o caráter da igreja, que compromete a unidade do corpo e a força da igreja. É tempo de pensarmos com mais cuidado, de conduzirmos nossos filhos com mais cuidado e disciplina. A gente fala bastante aqui sobre vários princípios bíblicos, orienta famílias, né? A gente tem um padrão para o relacionamento afetivo dos jovens. A gente dá um padrão, estabelece. A gente estabelece uma conduta como crentes. Essa igreja local, os crentes aqui não bebem. Essa é a nossa doutrina. Crente desta igreja não bebe. Essa é a nossa doutrina. Nós falamos aqui para as mulheres terem cuidado com a sua roupa, não expor a sua beleza, a sua sensualidade aí, em qualquer lugar, em qualquer canto. A gente orienta. Agora, cada um de vocês toma uma decisão quanto àquilo que recebe. Cada um anda na luz que tem. O problema de um coração pastoral, um problema entre aspas, né? Do coração de um líder preocupado é que ele sofre com isso. Quando abre as redes sociais e vê aquela pessoa que tem o Espírito Santo e tem completamente exposta.
Um coração pastoral sofre muito. E às vezes nós não podemos dizer nada, sabe por quê? Porque mais de uma vez a resposta que nós temos é: meu marido permitiu. Meu pai e minha mãe estão sabendo. O que diz para mim? Pastor, fica quieto porque eu estou debaixo da autoridade. E tá. E está. Mas não que a igreja, não que o pastor, não que a doutrina, a sã doutrina tenha falhado na comunicação e na pregação do evangelho da verdade. Qual é a igreja que vai prevalecer? Aquela que o Senhor Jesus pode estar nela, não aquela que está nele. Ela nele, ele nela. Então eu quero dizer para você, e falo com muita liberdade, com muita franqueza, se coisas que eu disse aqui, essa sociedade, ou irmãos, virem alguém praticando, tenha certeza que essa não é a doutrina que aprendeu aqui. Tenha certeza. Dei alguns exemplos, mas tem tantos outros exemplos. Esse alinhamento, agora já no começo de ano, efetivamente, é por causa das coisas que Deus está falando conosco, gente. E tem sido palpável. Deus está nos entregando palavras muito fortes, palpáveis, de alinhamento do corpo de Cristo, de alinhamento de uma igreja séria, verdadeira, que segue diante do Senhor Jesus o poder, no poder da sua palavra. Você nasceu de novo? A natureza de Jesus está em você, está em mim. Nós temos plena condição de nos arrependermos. Isso não é uma acusação, por isso que eu falei que não é uma acusação. De nos arrependermos hoje e seguirmos uma vida diferente, melhorarmos e melhorarmos bastante. Há condição, sim. É esse o desafio, para que você esteja frutificando, multiplicando. Não enterra os teus talentos. Coloca eles para servir a obra de Deus, para servir o evangelho. Mas entenda uma coisa, a gente não pode servir o evangelho do jeito que a gente quer. A gente tem que servir a Deus e seguir o evangelho do jeito do evangelho. Será que eu sou meio quadrado? Pelo contrário, né, apóstolo? Se você pensou outra coisa aí, ó. Pode pensar, só essa vez. Vou mudar o termo. Será que eu sou meio retrógrado? Será que eu estou falando aqui de uma ilusão? De uma utopia? Será que eu estou falando de uma igreja que não existe na Bíblia? Eu acho que não. Eu acho que eu estou falando do sonho de um lavrador que quer que a sua vinha frutifique abundantemente nele. Que a sua vinha forneça do fruto em todo lugar que estiver. Que a sua vinha alimente a outros. Eu estou falando do evangelho de verdade. Desafiador.
mas um evangelho de verdade. Tenho essa convicção. Compartilhar esse evangelho e essa vida do Senhor Jesus aonde estivermos. Não apenas aonde nos sentimos bem, nos lugares favoráveis, ou aonde eu entendo e desejo compartilhar. Isso é fácil. O difícil é dar o fruto da vida aonde eu não desejo. Aonde é muito difícil. O melhor sempre é ficar onde a gente se sente bem. Onde as pessoas concordam com a gente, onde a gente é amado, onde a gente é ouvido. Esse é o melhor. E a gente deve também estar nesses lugares e frutificar ali. Mas você vai ver quando você entrar em Israel mesmo. Você vai ver quando você entrar em Israel, um deserto enorme. E você vai ver o fruto nascendo no deserto. Você vai ver quilômetros de estufas produzindo fruto no meio do deserto. No lugar inapropriado. No lugar da ausência de vida. Você vai ver a promessa daquele que produziu no deserto da sua aflição, da sua humilhação, daquilo que não cometeu, que produziu o fruto, tornando-se a própria videira. Você verá com os seus olhos. Deixa eu ler um texto junto com você. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Verso 27. Em diante, diz assim: Mas a vós que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, e dá ao que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerem bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão em vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão.
de novo. Frutificar aonde é difícil. Amar quem não nos ama. Falar para quem não quer ouvir. Deixar de fazer o que eu desejo por amor ao outro. Ser crente. Ser cristão. Por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, ser cristão. Cristão esse que o texto também compara a vara que frutifica. Porque ele fala de uma vara que dá fruto. E ele diz que essa vara que dá fruto, o lavrador prepara ela. Corta aquelas folhas que não precisam estar ali. O lavrador joga mais adubação. O lavrador cuida daquilo que frutifica. Só que esse processo de cuidado, queridos, às vezes também é doloroso. Por isso que vem algumas perguntas ao nosso coração quando nós estamos frutificando. Meu Deus, mas estou fazendo tudo certo, por que isso? Aí nós começamos a chamar à existência coisas que fizemos como se aquilo fosse justificativa para que o lavrador não cuide de mim. Pelo contrário, ele olha para mim e para você e diz assim: está frutificando, mas pode mais. Aí vem todas as circunstâncias, muitas vezes adversas, porque Ele sabe o quanto mais nós iremos produzir. O quanto mais o caráter de Cristo, a unção do Espírito Santo, o poder, a frutificação do Espírito Santo vai produzir em mim e você. Ele sabe. Ele sabe que aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos dando, é pouco ainda, porque Ele tem mais. Então hoje, ouvindo esta palavra, ou sendo confrontado pela palavra de Deus em alguma circunstância, ou pelos princípios bíblicos, ou pela doutrina da igreja local, ou por qualquer coisa que mexa com você, que esteja confrontando, saiba que hoje é o lavrador tirando algumas folhas que não precisam estar ali, é o lavrador cuidando, é o lavrador regando, colocando adubação, porque você produzirá muito mais fruto do que tem produzido no poder do Espírito de Deus, na força do poder dele. Você frutificará a 100 por 1, a 1000 por 1, assim como Ele designar, porque dos céus vem o sim, e dos céus vem o amém. Esteja em linha com o trono. Dê um aplauso ao Messias. – 2018 é mais uma oportunidade. 2018 é um ano todo que o lavrador preparou para que seja diferente. Para que você e eu produzamos mais. O texto de João diz, no verso 3, capítulo 15, verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu quero tomar por empréstimo essa verdade. E eu quero contextualizar agora e dizer: nós que estamos aqui, estamos limpos pelo poder da palavra que nos tem sido pregada. Então encha-se de ousadia, porque você é ramo bom. Porque você é ramo frutífero. Encha-se de ousadia, porque a limpeza do ramo que o Senhor faz, ela é completa e ela é eficaz. Ele sabe como e aonde fazer. Busque essas experiências com o Senhor Jesus.
Coloque, aproveite nesses 12 primeiros dias aqui que estamos orando. Coloque essas coisas diante do Senhor. Coloque a tua vida espiritual, a tua vida como cristão diante do Senhor. Dê uma reviravolta em tudo isso. Sem argumentações, sem justificativas. Chega aos pés do Senhor e diz: Senhor, faz novo. Fortalece. Senhor, limpa. Porque só Ele pode fazer isso. Esse texto ele encerra a fala de Jesus. Eu quero encerrar assim. O Senhor Jesus dizendo o porquê de tudo isso. E Ele nos dá uma palavra confortante. Ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Essa palavra é o amor de Deus, que reconhece, que sabe que eu e você não temos condição de algumas coisas, mas Ele diz: eu estou aqui. Sem mim você não pode fazer nada. Mas eu em você e você em mim podemos tudo. Coloque-se em pé. E diga comigo assim: eu tudo posso em Cristo Jesus, que me fortalece. Entendeu essa palavra? Você e eu, nós somos ramos bons, ramos frutíferos. Ele nos enxertou. E Ele, em nós, nos fará produzir abundantemente. Vamos fazer uma oração. Cada um fazendo a sua oração. Louvando ao Senhor por esta palavra. E louvando ao Senhor pelo que Ele está dizendo hoje aqui. Dizendo que eu e você somos um ramo frutífero. E que Ele está nos limpando. Que Ele está nos purificando. Para que cada ano da nossa vida, em especial em 2018, frutifiquemos ainda mais. Amém? Feche os seus olhos, baixe a sua fronte, por favor. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua palavra, fazendo uma análise, Senhor Jesus, honesta, hoje, em janeiro de 2018. Eu sei que o Senhor está falando conosco assim de uma forma tão clara, tão bonita, e com tanta misericórdia, Pai, de nós. O Senhor está trazendo essa palavra de amor, Pai, de cuidado desse agricultor que preza pela videira, pelos ramos e pelo fruto. Eu recebo, Pai, sobre cada família nesse lugar, sobre cada pessoa. Eu recebo, Senhor, o amor de Jesus que é incondicional. Eu recebo, Pai, sobre cada família, sobre cada pessoa, o cuidado, a alegria do Espírito Santo. Deus, que nos faz ser sal, ser luz, ser pão para as pessoas, ser o acesso, que nos faz, Pai, expressar a vida, a ressurreição, apontar o caminho, expressar a verdade, abundar a vida. Eu te louvo porque o Senhor está aqui, e porque o Teu amor nos envolve nessa noite, Senhor Jesus, e nos traz a alegria de Te servir. Pai, que cada pessoa aqui, Senhor Jesus,
seja mesmo, Senhor, tomada do caráter de Cristo que já está nela, e tenha, Senhor Jesus, a frutificação desse caráter em tudo aquilo que é dele, abundando alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, amor e tudo mais que lhe é próprio, Senhor. Também, Pai, com a igreja eu te peço perdão pelos pecados, Pai, que talvez tenhamos cometido, Senhor, contra o Senhor, contra o teu evangelho, contra a obra de Cristo nessa cidade, nessa região, nesse país, nessa nação, Senhor Jesus. Pecados que tenhamos cometido uns contra os outros, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, e pedimos que o quebrantamento de coração, Senhor Jesus, seja maior do que qualquer nível, Senhor, de raciocínio humano que leva à soberba, Pai, ao orgulho, à revolta. Que o quebrantamento de coração, Pai, nos leve à intimidade com o Senhor, como pessoa, como família, como igreja. Deus, e aonde estivermos, Pai, esse amor seja reconhecido. E possa, Pai, sobrecair sobre todos, os aflitos, os encarcerados, os flagelados, os enfermos de alma, enfermos de corpo, os cativos pelo diabo, os pobres e oprimidos de coração. Que o teu amor em nós, os cativos pelo diabo, os pobres de vidas. Usa, Pai, usa essa igreja. Usa a tua igreja no Brasil e nas nações. Em nome de Jesus eu te peço.